Vibe Mundial FM. Olá, estrelas, boa tarde. Meu nome é Solange Prado e eu estou aqui hoje para dar recados sobre os segredos das sementes do amor. Qual que é o segredo de nós sermos pessoas melhores, né? Como eu sempre digo, nós somos seres em evolução, né? Eu não sou evoluída, eu estou em evolução. Então, qual é o segredo? Ter a delicadeza de mudar o olhar, de entender, de dar foco no que nós precisamos para nós. Aí alguém pergunta, tá, e como é que nós fazemos isso? Então, hoje eu vou contar uma historinha que eu tinha prometido sobre um príncipe, que ele abandonou tudo para seguir um outro caminho, ter um outro olhar. Por que eu vou contar a história desse príncipe? Porque o que nós temos que ter na cabeça é que nós não temos que nos importar com o derretimento econômico, não pode derreter o nosso psicológico, né? A gente tem que sair dessa situação. Então, você só consegue analisar um momento histórico depois que ele passa. Enquanto você está ali, você não consegue analisar e entender tudo o que está acontecendo. E aí a gente sofre. Tem um texto de teatro que o autor diz o seguinte: se o meu eu de hoje encontrasse o meu eu de ontem do passado, ia bater tanto nele. Por quê? Porque depois que passou, fica fácil de você analisar. Mas quando você está ali, no meio do fogo cruzado, você não consegue analisar. E aí vem a Rádio Mundial, com todos os seus comunicadores, cada pessoa lançando uma semente que é para isso brotar dentro de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor. Então, a história do príncipe que eu vou contar é um príncipe que tinha tudo. Ele morava num palácio, ele era poupado de tudo. O pai dele poupava ele de tudo. Então, ele tinha as flores no quarto, ele tinha tudo, e o pai dizia assim: não deixe ele ter contato com a morte, não deixe ele ver que a flor envelhece. Então, os serviçais, quando ficavam doentes, eles eram afastados, para que ele não visse a doença, não visse a morte, não visse o envelhecimento. E ele preservava esse príncipe o tempo todo. Esse príncipe foi passear no meio do povo e na litera, e ele começou a observar que tinha uma pessoa muito velha. Depois ele viu uma pessoa doente sendo amparada e carregada. Então, ele ficou curioso. Ele chegou no palácio com o funcionário dele que cuidava dos cavalos, tinha um funcionário que cuidava dos cavalos, e foi falar com ele. E ele disse assim: o povo tem sofrido muito. O que você viu foi a velhice. O que você viu, que ele também viu uma pessoa passando para ser enterrada, a morte. A morte existe. E o príncipe não conseguia entender, porque ele tinha dentro de si um vazio muito grande. Ele tinha muitos questionamentos. Ele era belo. Ele casou com uma moça linda de 16 anos. E o príncipe também era muito jovem. Ele tinha ali pelos seus 17, 18 anos. E o filho dele tinha acabado de nascer. Então, toda noite ele ia falar com o rapaz que cuidava dos cavalos. E aquilo despertou nele um desejo de entender a razão da vida, o porquê da morte, o porquê da velhice, o porquê da doença. Vibe Mundial 95 FM.